Hoje em dia, com a grande quantidade de aparelhos tecnológicos, é importante a gente conhecer um conceito físico que é muito útil, que é o conceito de potência. Vou colocar aqui a definição nessa formulinha aí. Potência, ΔE, energia, sobre ΔT. O que significa isso? Quando você tem esse ΔT em denominador, essa razão indica a rapidez com que alguma coisa acontece. Não é? Na verdade, é uma expressão da velocidade. Né? Então você mede na potência a velocidade com que a energia é transferida ou transformada. Então é isso que você tem que saber. Bom, ela aparece em várias situações, né, essa definição de potência. Se você olhar nos aparelhos aí que você compra, sempre tem o valor da potência daquele aparelho. E é justamente sobre isso que fala o enunciado dessa questão que caiu no Enem. Você viu no enunciado aí que trata-se de um manual de um chuveiro elétrico, tá? E ele pede para a gente fazer uma análise desses parâmetros aí que são fornecidos no manual. Tem uma importância essa leitura técnica. Na verdade, assim, a maioria das pessoas não leem os manuais, mas é muito importante você ler esse manual e entender o que ele está dizendo para ver se realmente aquilo que você comprou é aquilo que está sendo prometido nesse manual, certo? Bem, então vamos lá. É dado para a gente o seguinte, que o chuveiro tem 3 temperaturas, né, 3 possibilidades, que é o morno, quente e super quente. Ele fornece no enunciado a potência do chuveiro quando ele está na situação super quente e pede para a gente encontrar a fração entre a potência dissipada quando o chuveiro está na posição morno em relação à potência dissipada que ele forneceu, que é a potência do superquente, certo? Então, uma saída bem simples é encontrar com os dados que ele forneceu a potência da situação morno e dividir um pelo outro. É só isso, tá? É que vai ter que lembrar de muitas fórmulas, enfim. Mas tem uma forma mais simples de resolver e é isso que eu vou fazer com você. Olhando o gráfico que ele forneceu, você vai notar o seguinte, que é o gráfico da variação de temperatura da água em função da vazão da água, em função da rapidez com que a água sai, certo? Você sabe que à medida em que você gira a torneira do chuveiro, né, você faz sair mais água, a temperatura da água diminui. Por quê? Porque você aumenta a vazão da água, então obviamente essa vazão vai fazer com que retire mais rapidamente calor. Por isso esse gráfico é decrescente, como você está vendo. Bom, então como que a gente vai proceder? Olha só, eu tenho que entender que potência tem aquela definição que eu mostrei para vocês. Agora vamos pensar fisicamente. Que energia que o chuveiro fornece para a água? É uma energia térmica, não é isso? Você liga o chuveiro elétrico na energia elétrica e essa energia elétrica é transformada em energia térmica. Então, a energia térmica é calor que está sendo fornecido aí para a água, certo? Bom, acontece que a água não muda de estado, ela continua no estado líquido, ela não passa de líquido para vapor. Ela simplesmente vai variar a temperatura. O calor que a gente fornece e a substância não muda de estado, só muda de temperatura, a gente dá um nome, é calor sensível. Importante, tão importante quanto o nome, é você saber calcular esse calor sensível. M, massa, né, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Vou fazer essa substituição na expressão da potência. Então, a potência vai ficar igual a mc Δθ sobre ΔT. Todos os parâmetros aí você conhece. Tá? Parece uma fórmula complicada, mas se você notar, você tem todos os dados aí no enunciado. Mas olha só como eu posso resolver facilmente. Potência e Δθ e variação de temperatura são grandezas chamadas grandezas diretamente proporcionais. Né? Estão na mesma linha da igualdade. Então, se você aumenta uma, aumenta a outra, dobrou uma, dobra a outra. Como ele quer saber a relação entre as potências, basta eu ver agora a relação entre as temperaturas das águas. Não é isso que o chuveiro vai fornecer? Foi dado aí para a gente o gráfico, é isso que eu vou usar agora. Então, por exemplo, eu pego qualquer vazão, por exemplo, essa primeira aqui. Então, note o seguinte, que para essa vazão, o chuveiro na posição morno, o que acontece?
a variação de temperatura é de 12 graus Celsius. Então aumenta a temperatura em 12 graus Celsius. Nessa mesma vazão, pensa assim, na mesma posição da torneira, se você colocar o chuveiro na posição super quente, o que vai acontecer? A variação de temperatura vai ser de 32 graus Celsius. Aquece mais, não é isso? Por isso super quente. Muito bem, como são grandezas diretamente proporcionais, significa que se eu fizer a proporção, a razão entre as temperaturas, é a mesma proporção, é a mesma razão entre as potências que ele pede no enunciado. Então olha que fácil. Vou colocar aí a temperatura no morno, 12, em relação à temperatura no superquente, que é 32. 12 e 32 dá para eu dividir por 4, né, em cima e embaixo, simplificar aí, vai ficar 3/8. Tá aí. Então a fração, quando você liga no morno em relação ao superquente, é de 3/8. Por isso a alternativa correta dessa questão é a alternativa D de dado.